Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, para mais uma análise política semanal. Hoje é dia 28 de julho, terça-feira. Opa, peraí que culpa minha. Deixei aqui a transmissão aberta, mas já fechei. Rui, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. E vocês aí? Tudo bem também. Hoje eu vou ficar numa operação aqui de fechar os microfones para deixar só um aberto sempre que a gente for falar, porque a gente viu que está dando uma interferência. Então, às vezes, eu posso falhar nessa missão. Bom, a gente tem alguns temas importantes para tratar nesse programa de hoje, né? Tem decisões do Supremo contra bolsonaristas. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão das fake news. Tem a abertura econômica por governadores. Bom, o governo federal não precisa nem falar, né? Sempre defendeu a abertura. Como sempre, o Rui falar sobre posicionamentos da esquerda, falar um pouco de eleições também. Acho que você sempre faz uma análise nesse sentido, né? Como é que a esquerda vem tratando os temas de alianças, seja para eleições ou não, seja para fazer oposição ao Bolsonaro, e tem alguns assuntos internacionais também, né? Nesse final de semana, aliás, dois assuntos, pelo menos relacionados à América do Sul, Rafael Correa no Equador e Bolívia, sobre o golpe confessado pelo empresário Elon Musk. No fim de semana, o Elon Musk, que é CEO da Tesla e também é CEO da SpaceX, né, que nos dois casos aí, tanto da Tesla quanto da SpaceX, há um interesse econômico no lítio, elemento químico que a Bolívia tem em abundância. Ele confessou nas redes sociais que não só a deposição do Evo Morales foi um golpe, como ele teve interesse e participação nisso. Claro que isso pode ser simbólico, né? Ele escreveu ali numa frase: a gente vai golpear quem a gente quiser, mas foi uma confissão bem descarada, né, Rui? Não teve pudores ali. É como o Império assumindo algo que a gente sempre soube, mas de uma forma muito cara de pau, né? Assim, tratando os países sempre golpeados, sempre vítimas dessas nações mais poderosas, especificamente os Estados Unidos, de uma forma até com um deboche, né? Como é que você viu essa declaração do Elon Musk? E aí, assim, fazendo um contexto um pouco do golpe na Bolívia, só confirma aquilo que sempre acontece, né? Golpes praticados por forças estadunidenses em países mais pobres e com soberania fragilizada na América do Sul. Bom, eu acho que é interessante essa declaração, sem dúvida nenhuma, né? Ela serve para comprovar coisas que a gente sabe, mas que acabam sendo também, muitas vezes, questionadas por setores politicamente mais atrasados ou setores que têm uma posição mais direitista e tudo mais. Nós vimos aí que surgiu a denúncia, não diria nem denúncia, né, a revelação de que a Operação Lava Jato contou com a participação do FBI. Se contou com a participação do FBI, contou com a participação do governo norte-americano. O FBI é como uma polícia federal brasileira, né? É uma polícia federal. E se contou com a participação do governo norte-americano, com certeza contou com a participação de outros órgãos do imperialismo. Mas, enfim, o imperialismo esteve muito presente, orquestrando o golpe no Brasil. E agora nós vemos uma segunda declaração, uma declaração bem explícita, né, de um empresário que falou que nós demos o golpe e nós vamos dar o golpe sempre que nos for conveniente, né? Vamos ver se isso aí ajuda a fazer com que as pessoas, as lideranças da esquerda brasileira e latino-americana saiam dessa posição de
não reconhecer o que efetivamente está acontecendo para perceber que nós estamos no meio de um processo político golpista, né? Isso tem que influir sobre a situação brasileira. E deve ser reconhecido como tal. Outra coisa também é o seguinte, nesse mesmo momento na Bolívia, nós estamos assistindo aí uma segunda etapa do golpe, né, mostrando que o golpe não foi um acontecimento lá, né, isolado, ou secundário, ou qualquer coisa do gênero. Mostrando que o golpe, na realidade, ele continua e os golpistas têm todo um plano pela frente. Adiaram as eleições bolivianas, né? Há um grande protesto dentro da Bolívia contra isso, ameaça inclusive da central operária de promover aí uma insurgência pelo atraso da eleição. Claro que tudo isso é uma ilusão, porque é evidente que eles estão jogando totalmente no terreno do inimigo, né? Que eles não estão tendo uma política independente, uma política racional. Eles estão apegados aí a um conjunto de instituições que estão em franco desmoronamento. E eu acho que a declaração do Musk, ele comprova isso daí, né? Agora, difícil é o pessoal tirar as conclusões e elaborar uma política sobre a base disso que nós estamos vendo, porque é uma coisa muito descarada, muito explícita, muito clara. Mas mesmo assim o pessoal não parece que... Uma boa parte continua aí hipnotizada pela perspectiva de que não, a gente ganha uma eleição aqui, ganha eleição acolá e vai. É meio absurdo. O caso do Equador mostra isso também. Então, sempre esse tópico de influências externas, né, como dos Estados Unidos, surge um debate sobre que isso tem cara de teoria da conspiração, né? No caso do FBI, da Lava Jato, aqui também, quando a esquerda acusava, não só a esquerda, a defesa do Lula fez muito essa pontuação, né, de que havia uma aliança clara, né, uma influência direta dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, com o Sérgio Moro. Mas havia uma discussão ali de que isso tem cara de teoria da conspiração. Depois, a Vaza Jato mostrou que tinha 13 agentes do FBI infiltrados aqui com nomes diferentes, né? E comunicação direta entre o Deltan Dallagnol e esses agentes. E aí você acabou de dizer isso, né? Que, bom, isso tem mostrado que não tem nada de teoria da conspiração, né? Mas não há nenhuma dúvida. A Denise Cunha fez uns comentários nesse sentido. Ela falou, galera, eu acho que é delírio isso que o Elon Musk ajudou o golpe da Bolívia. Acho que foi ironia, ela disse. Você acha que pode ter tido um tom de simbólico aí, a gente golpeia quem a gente quiser, ou você acha que efetivamente a Tesla, uma empresa claramente interessada no lítio, porque é só fazer uma conexão entre os produtos, não só da Tesla, mas da outra empresa também do Musk, no lítio, ligando com a informação de que o Evo Morales sempre disse que foi um golpe do lítio, né? Você acha que isso efetivamente aconteceu? A Tesla pode sim ter sido um agente, junto com o governo dos Estados Unidos, um agente do capital, para colocar em prática o golpe contra o Evo Morales? Não, quanto a isso aí não pode haver nenhuma dúvida. Nós não podemos ter uma mentalidade que é essa mentalidade formada pela imprensa golpista, né? A imprensa, assim, tudo aquilo que desagrada aos poderosos e tudo mais é loucura, você está delirando, etc. E tal. Não podemos ter isso daí. Era absolutamente óbvio que o imperialismo estava de trás de todos esses golpes, né? Não é uma coisa... Não é que a gente descobriu agora porque ele declarou no Facebook. Por exemplo, nós fizemos uma avaliação na época de que no Brasil iria haver um golpe de Estado. Um dos elementos que nos levaram a essa conclusão foi o quê? O golpe em Honduras e no Paraguai. Agora, se o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras estão relacionados com o Brasil, é porque é uma força superior, internacional, né, que está orquestrando esses golpes. Aí nós vimos golpe no Equador, nós vimos
a situação da Bolívia. Quer dizer, os golpes se multiplicaram por aí, né? Onde não houve diretamente um golpe de Estado é porque a oposição cedeu muito facilmente, né? Mas imediatamente depois da eleição, nós começamos a ver que os governos se comportam como governos golpistas. Quer dizer, eles assumiram o poder, mas não como forças democráticas. Eles assumiram o poder como forças golpistas, passaram a tomar medidas, modificar o regime político, perseguir a oposição e tudo mais. E ainda nós temos o caso da Venezuela e temos... e o caso da Venezuela é um caso muito chamativo nesse sentido. Não, eu acho que não tem. É óbvio que os empresários, não só empresários isolados, por exemplo, esse é um empresário interessado no lítio, que é uma mercadoria muito importante, o Brasil também é produtor, né, é um dos produtores mundiais, um dos poucos, e também aqui, com certeza, a questão do lítio pesou. Mas não é um empresário isolado que deu o golpe, é uma força, né, internacional, que é o imperialismo, um conjunto de estados, de governos, que atuam na defesa dos interesses dessas gigantescas companhias internacionais. E depois, em cada outra coisa também, né, se tudo isso daí já não fosse absolutamente evidente, basta a gente ver o resultado do golpe, que a gente vê. No Brasil, desmantelaram e continuam desmantelando a Petrobras. Né? Há uma série de medidas que favorecem o capital estrangeiro. Instalaram a base de Alcântara no Maranhão, uma base estrangeira norte-americana no Maranhão. Quer dizer, um monte de coisa. Isso sem falar num ataque selvagem contra os trabalhadores que estão perdendo tudo. Aí, tá? Veja essa matéria. Eu trouxe aí o resultado do golpe, né? Então, já que você está falando disso, sem contar faturamento, né? Lucro da Tesla, enfim. Aqui é óbvio que a riqueza dele está atrelada a isso, mas como você falou, né? O nosso pré-sal indo para o ralo, né? Sendo vendido, as empresas, no caso da Lava Jato, falindo, né? Aqui no Brasil, outras empresas tomando espaço. Então, realmente, os interesses econômicos vão se desenhando, né? E essa notícia sobre a fortuna do Elon Musk é a conclusão dessa fórmula, né? E, Rui, passando para um outro assunto internacional ainda de América Latina, Rafael Correa, Equador. Tem duas notícias recentes, né? Uma foi a confirmação da condenação dele, e a outra é uma apuração do Tribunal de Madrid de que ele teria sido investigado na sua relação com o Julian Assange, né? Então, sabemos que foi o presidente que deu asilo ao Julian Assange, mas agora vem à tona uma denúncia do Rafael Correa de que uma empresa de segurança que ele contratou, se não me engano, em 2009, ficou ouvindo as ligações e os encontros dele com Assange. Mas queria que você falasse um pouco sobre as duas coisas. Bom, antes, só um pequeno comentário sobre o que nós estávamos discutindo antes. Você vê, né, essa matéria que você colocou aí no vídeo. Isso aí mostra que os capitalistas, os grandes capitalistas, eles nada mais são do que criminosos comuns, ladrões. Né? Eles foram à Bolívia, assim como outros países também, derrubaram o governo eleito, perseguiram, mataram gente, aterrorizaram a população e tudo mais, para roubar a riqueza do país. São os ladrões. Né? A gente precisa lembrar disso daí quando a gente fala em imperialismo. Quando a gente fala em imperialismo, nós estamos falando de uma gangue poderosíssima internacional de ladrões. Eles se organizam para roubar as pessoas. Quer dizer, pessoas. No caso deles, roubar a pessoa é tão pequeno que nem compensa. Eles estão aí para roubar países inteiros. Bom, o caso do Rafael Correa, eu não vi essa notícia da empresa dele.
então não conseguiria comentar bem esse problema da empresa de segurança, não sei, mas eu imagino que seja mais alguma canalice contra o Rafael Correia, que foi vítima de muitas, né? Ele foi novamente condenado, você vê que repete o caso brasileiro, né? Por exemplo, se Rafael Correia concorre nas eleições, ele ganha as eleições. Ele é que nem o Lula, num certo sentido. Mesma coisa acontece com o Evo Morales, né? Por isso que nesses países aí, assim como o Brasil, o golpe está mais encalacrado do que em outros países. E aí a Justiça Eleitoral do Equador colocou o partido do Rafael Correia na ilegalidade, né? Então você vê que, na realidade, não tem esse negócio de que vai ter democracia, que nós vamos recuperar tudo através das eleições. Isso daí é uma ilusão, inclusive perigosa, que tem que ser combatida. Não vão deixar o Rafael Correia voltar ao governo. Não vão deixar o Evo Morales governar a Bolívia de novo, né? Não vão deixar o Lula governar. Quer dizer, se depender do funcionamento normal, digamos assim, das instituições políticas de cada um desses países, a direita vai tomar conta totalmente. É isso que vai acontecer. Por isso que nós temos insistido, falado, que é necessário apostar tudo na mobilização popular. É preciso quebrar esse movimento do golpe de Estado, que continua evoluindo. Por um lado é isso. Segundo, é preciso quebrar as instituições que deram origem ao golpe e que dão sustentação ao golpe. Esse é um problema chave, né? E eu acho que o imperialismo ele nada de braçada, porque em todos os países, nos países onde eu acompanho a evolução da situação política, a esquerda está completamente desorientada diante da situação, não consegue ver a nova situação. Está completamente perdida. No Brasil, mais do que nos outros lugares, inclusive. Ô, Rui, e tem um comentário. Peraí, deixa eu cortar seu microfone. Tem um comentário aqui do Dan Vilela. Eu estava destacando aqui um superchat ainda sobre o tema que a gente estava falando, e o Dan pergunta sobre frente ampla. Então, eu já vou passando para esse tema, depois a gente fala sobre a abertura econômica durante a pandemia. O Dan Vilela pergunta sobre frente ampla. A esquerda parece usar o livro Como as Democracias Morrem como uma espécie de roteiro programático. É a tese ali sustentada. Você tem algum comentário acerca desse livro, Rui? Espera aí, deixa eu abrir seu microfone. Começa de novo, por favor, desculpa. Não, eu não li esse livro, eu conheço, mas eu não li. Eu tenho mais ou menos ideia do que o livro fala, assim, em geral, de ouvir falar, né, de segunda mão. Eu acho que sim, que a tese do livro é que as democracias morrem por falta de resistência à investida direitista, né? O caso da Frente Ampla é isso daí. Porque, veja bem, à luz dessa notícia e do debate que nós fizemos aqui, não é que nós tenhamos falado nenhuma novidade, não falamos nada de novo. Mas à luz do que foi falado aqui, o que é a Frente Ampla? A Frente Ampla são aqueles que ajudaram esses ladrões a assaltar o país. Agora eles fizeram uma aliança para isso com toda a extrema-direita nacional, que é muito próxima da Frente Ampla. Não é que haja uma muralha intransponível entre a Frente Ampla e a extrema-direita fascista, não. Colocaram o Bolsonaro no governo e agora eles querem criar uma espécie de bipartidarismo, que é assim, Bolsonaro de um lado e Frente Ampla do outro, apoiada pelos trouxas que somos nós aqui. De jeito nenhum, né? Quem propuser isso daí, ou é muito desinformado, muito desorientado, muito ingênuo, ou tá muito mal intencionado, né? O Fernando Henrique Cardoso, a Globo e tal, todo mundo que está na Frente Ampla, esses são os responsáveis pela roubalheira. E veja bem, se você apoia um golpe cuja intenção é roubar o país, e você fizer isso daí honestamente,
Se você não é marciano, você participa da roubalheira, logicamente. Vamos entender bem a coisa. Ninguém dá golpe de Estado aí por motivos religiosos ou ideológicos, ou por fé, nada. Eles todos se unificaram aí no assalto ao país, né? Evidentemente. Quer dizer, existe um setor da burguesia boliviana, brasileira, equatoriana, que participa da pilhagem, da pirataria, do roubo. Tem uma pergunta do Vitor Assis também aqui, que era algo que eu queria trazer para você falar, que foi sobre essa operação deflagrada ontem pela PF no Piauí, que atingiu ali o governo, né, em si, a deputada federal, que é a esposa do governador, também o Wellington Dias, a Rejane Dias, e tudo indica que havia tido tentativa da parte dela para tentar ser ouvida, e a PF não respondeu às tentativas e deflagrou a operação. Como é que você viu essa operação? Você acha que foi a polícia política do Bolsonaro? Você atrela isso? Eleições, por exemplo? Tem a ver com as eleições, logicamente, né? Mas é um ataque, não sei se é só o Bolsonaro também, né? Porque tem no Piauí você tem lá as oligarquias, você tem a direita tradicional, não é que a gente não pode transformar o Bolsonaro do dia para a noite no único ator político nacional. Ele, na realidade, ele é minoritário em escala nacional, se a gente for ver bem, né? Os partidos que mandam no país, assim, nos municípios, nos estados, são os partidos do Centrão, que não são absolutamente colados com o Bolsonaro. Com certeza é uma operação contra o PT, né? Devem ter visto aí alguma brecha ou não, né? Também eles não precisam de brecha, eles podem muito bem inventar um processo farsa, é muito simples de fazer isso daí, mas é evidente, né? Mesmo sem conhecer os detalhes, o negócio aconteceu agora, precisaria analisar todos os detalhes, é óbvio que é mais uma operação contra o PT. Agora, o importante é o seguinte, o que mostra essa operação? Isso aí mostra que a coisa não vai parar até que o PT vire aí um partido minoritário, né? Vire aí um PSOL, ou seja, colocado na ilegalidade, como aconteceu com o partido Rafael Correa no Equador. E os próprios dirigentes do PT e a esquerda de conjunto não vê isso daí. Porque, nesse caso, né, a defesa do PT é uma defesa da sobrevivência do conjunto da esquerda. Se você ataca o maior partido de esquerda e consegue impor uma derrota, imagine a situação em que vão ficar os outros, né? Então, isso eu acho que é de uma gravidade extraordinária. Se aparecerem aí as famosas provas de que existe aí uma atitude ilegal do Wellington Dias, isso aí não muda nada. Não acho que ninguém no Brasil, isso é uma farsa total, o Sérgio Moro, pelo menos ele fez uma coisa boa, ele desmistificou de vez a ideia do cara que está atrás da justiça, né? Então todo mundo tem a obrigação de, quando vê essas manobras, falar, não, isso é tudo um jogo político, o pessoal devorando, são os maiores devorando os menores, etc. e tal. Ninguém está atrás de nenhuma justiça, tudo é política, tudo é uma selvageria política. Então, eu acho que nós temos que prestar muita atenção nisso daí. E isso reforça a tese que nós temos defendido. Por aí, o negócio não vai. Você vai ser engolido aqui, engolido ali, engolido acolá, vai retrocedendo, vai recuando, vai ficando encostado na parede, vai ficando cada vez mais na defensiva, até que você não consegue resistir mais. Ô, Rui, e aí falando de governadores, né, puxando para esse tópico da relação do Bolsonaro com governadores, o Flávio Dino, governador do Maranhão, sugeriu ao Bolsonaro que ele liderasse uma criação de um pacto pelo emprego no Brasil. Algo que teria que ter um mínimo de atenção aos brasileiros, né? Dar um mínimo de importância
para o país para você começar uma iniciativa dessa, né? Como não é o caso do Bolsonaro, ele respondeu com uma banana, né? Respondeu com ironia, com deboche. Você acha que isso foi um ataque, um deboche aos desempregados do país? Como é que você viu tanto a tentativa do Flávio Dino quanto a resposta do Bolsonaro? E outra, como você faz muita análise da esquerda, como é que você leu esse chamamento público do Flávio Dino para que o Bolsonaro fizesse algo do tipo? Porque é claro que isso não aconteceria, né? Mas ele foi tentar, de alguma forma ali, seja sabendo da resposta ou não, ele foi fazer isso publicamente. Como é que você viu as duas reações? E aí só leu aqui um superchat do Rodrigo Pedro, que está dizendo que o 247 virou o paraíso dos robôs, não tem moderador. Aí ele fala para mim, se você não tem como moderar, por que não constituir um moderador? Acho que eu preciso criar começar uma tentativa aqui internamente, porque o 247 tem uma política de só os apresentadores serem moderadores, né? Não ter pessoas que ajudem nos comentários. Mas acho que a gente vai precisar mudar isso em algum momento, porque as pessoas reclamam muito. Mas a gente trata disso depois. Vou passar para você, Rui. Eu acho que o Flávio Dino tentou uma jogada de marketing, mas, independentemente disso, revela o conteúdo geral da política de todo um setor da esquerda, o setor que está apostando aí na política da frente ampla. Quer dizer, a proposta de chamar o Bolsonaro para um plano de emprego é uma proposta de acordo nacional, né? Não acho que se deva chamar um acordo nacional com o Bolsonaro, nem que seja só para ele falar não, porque também acho que não se poderia, né, esperar nenhum outro tipo de resposta diferente dessa do Bolsonaro, né? A pessoa, quando faz a proposta, acho que já sabe que isso aí é isso que vai acontecer. O que a gente precisaria é um conjunto de iniciativas no sentido que elas sejam, né, mais efetivas ou não, no sentido de mobilizar a população por essas reivindicações. Nem o Bolsonaro, nem os integrantes da Frente Ampla vão resolver o problema do trabalhador. Isso daí é uma fantasia total. Você estimular esse tipo de fantasia política é uma coisa muito negativa, né? Muito negativa. O que um dirigente da esquerda nacional, caso do Flávio Dino, né, deveria fazer é necessário que as entidades dos trabalhadores se reúnam, tirem um plano para defender o emprego, para lutar pela redução da jornada de trabalho em escala nacional. A burguesia não vai fazer isso aí. A burguesia que deu o golpe para esfolar o trabalhador. Nós estamos vendo isso daí. Também não é um mistério, né? O trabalhador está sendo esfolado. E ele está sendo esfolado numa ação conjunta do Bolsonaro e da direita dita civilizada. Eu acho uma barbaridade que a esquerda comece a estimular esse tipo de fantasia, mesmo que seja uma jogada de marketing, para mostrar que ele é um administrador que está preocupado com os trabalhadores, mas é uma maneira de fazer a coisa que é negativa, não há dúvida nenhuma. Não acho que a gente deva fazer nada parecido com isso. E ele, como governador, né, considerando que não dá para contar com uma ação do governo federal para melhorar a economia, como é que você acha que os governadores de esquerda deveriam agir nesse momento, sem apoio, sem reuniões que tragam frutos, né? Tem uma reunião ou outra ali, teve mais para o começo da quarentena, mas não traziam planos efetivos, né? Tinha lá uma briga do Bolsonaro com Dória, isso saía no noticiário, o governo federal dava alguns indícios de que estava caminhando para um acordo com os governos estaduais, mas nunca houve um diálogo, né, de fato. E como é que você acha que os governos de esquerda deveriam fazer a relação republicana ali com a esfera federal? Acho que o problema não está tanto em estabelecer um diálogo, porque, evidentemente, com o Bolsonaro não há diálogo nenhum.
O Bolsonaro ele só aceita as coisas na base da pressão ou porque a burguesia exige dele uma determinada conduta, né? No caso dos governadores, o que eu vejo é que há uma determinada concepção do que é ser um governador de esquerda no marco de um regime capitalista e tudo mais, que é totalmente equivocada, reformista e conduz a uma adaptação a esse regime, que é o seguinte: o governador ele é um administrador, ele não é um ente político, tá? Isso não pode ser assim. Um governador de esquerda, um governador que diz que luta pelos trabalhadores, ele deve ser um ente político. Ele deve procurar mobilizar o povo em torno daquilo que ele acha certo. Porque senão você acaba ficando como um passarinho numa gaiola. Você é eleito e aí você não pode fazer mais nada, porque na Assembleia Legislativa você não vai ter nunca uma maioria própria. Para você conseguir ter uma maioria, que é o que os governadores de esquerda fazem, eles fazem aliança com Deus e o diabo dentro da Assembleia Legislativa, como o PT fazia no Congresso Nacional, aliança com Deus e o diabo. Só que essa aliança tem um custo, não é assim? Você faz aliança com Michel Temer e aí você vai lá e implanta o socialismo. Nunca vai aceitar nada que a burguesia não queira. Quer dizer, você fica imobilizado, você fica exatamente como um passarinho dentro de uma gaiola. Você pode cantar, mas você não vai voar. Então, os governadores, eles teriam que sair dessa gaiola. Eles teriam que se juntar, levantar reivindicações que dizem respeito às necessidades populares e atuar como líderes políticos, e não atuar simplesmente como um administrador. Um homem que fica lá, só faz aquilo que o orçamento permite, só faz aquilo que a lei permite, etc. e tal. Não, tem que mobilizar o povo. A experiência política da humanidade, inclusive do Brasil, está cheio disso. Antes do golpe militar de 64, alguns governadores de esquerda atuavam com maior liberdade, chamando o povo a apoiar determinadas iniciativas. Por que não? É isso que o titular de um determinado cargo, ele também é um líder político. E ele pode agir como líder político. Ele não precisa ficar simplesmente ali, vendo a lei não permite isso, não permite aquilo, o orçamento não permite isso, o orçamento não permite aquilo. Não. Aí eu acho que o fato deles não fazerem isso daí, não fazem nunca, mostra que é uma esquerda totalmente adaptada, totalmente com a asa parada e não consegue fazer nada. Uhum. Bom, tem uma pergunta da Laline Casais, que foge um pouco do tema aqui, mas se você quiser responder agora, a gente já volta para os governadores e aí a gente fala da retomada econômica nos estados. Você vai ler a pergunta ou respondo simplesmente? Melhor. Peraí. Só dar uma tossida antes, desculpa. Rui, na tua avaliação, por que o PCO, mesmo sendo um partido que propõe a libertação da classe operária da mais-valia, porque não recebe apoio massivo das classes trabalhadoras? Bom, quem me dera se o mundo fosse assim tão simples, né? A evolução da classe trabalhadora para que ela venha conquistar efetivamente uma consciência de classe, em geral, é um processo extremamente complexo, né? E, em geral, demorado, né? Veja só aqui, por exemplo, Marx e Engels, né, que eram, como ela diz aí, que lutavam pela emancipação da classe trabalhadora, eles passaram a vida inteira antes que o partido que eles criaram tivesse um apoio massivo da classe trabalhadora alemã, por exemplo, e depois, na Segunda Internacional, da classe trabalhadora europeia. Quer dizer, foram décadas de luta, né? Eles estiveram, na maior parte do tempo, aí numa posição de isolamento. Então, não há nada de automático nisso. Que você se propõe a libertar a classe trabalhadora
e a classe trabalhadora vai aderir ao seu partido. Há muitos obstáculos e há muitos problemas, né? E o que torna o processo extremamente tortuoso. Você vê, por exemplo, os trabalhadores, eles são manipulados pelas eleições, são manipulados pelos governos, há toda uma série de iniciativas para dificultar, né, a organização independente dos trabalhadores. Então, isso daí não há como esperar que o partido, porque defende o interesse da classe trabalhadora, vai se transformar num grande partido. Isso aí, a história do mundo não corrobora essa ideia de que seria uma coisa mais ou menos automática. Pelo contrário, é necessário uma luta incansável, longa, prolongada. Quem se dedica a realizar essa tarefa tem que estar munido, né, daquela determinação de levar o negócio adiante contra muitas e muitas dificuldades. Não é tão simples assim como muita gente acredita que seja. Deixa eu avisar o pessoal aqui que eu bloqueei os robôs, tá? Tinha muita gente muito chateada. Puta da vida com o 247. E eu tirei um pessoal aqui do chat. Rui, então, falando da reabertura, né? A gente está aí com mais de 88 mil mortos e o Brasil se comportando como vamos abrir academia, né? Vamos abrir, vamos retomar as aulas, né? Muitos estados estão nessa linha. Como é que você tem visto esse movimento que coloca o Brasil num dos piores lugares? Já estávamos num dos piores lugares do planeta, né? Em números da pandemia, mas com comportamento que é adverso, com decisões políticas que vão contra o combate ao coronavírus, né? A gente viu situações em diversos países que foram assustadores antes dessa onda chegar aqui, na Europa, por exemplo, mas nenhum deles foi tão irresponsável quanto o Brasil, no sentido de combater, né? E principalmente num comportamento irônico, debochado do presidente da República, que disse que testou positivo agora, e faz vídeo com propaganda da cloroquina, mostrando a caixa da cloroquina, dizendo para o povo que tem cura, né? Essa é a mensagem dele. Então, como é que você tem visto isso, essa combinação de se aproximando dos 100 mil mortos e abertura econômica? Então, eu acho que isso daí requer uma análise bem concreta do que vem acontecendo e vai continuar acontecendo no Brasil em relação ao problema da pandemia. Uma coisa que nós temos falado desde o começo. Ou seja, que o Bolsonaro é um criminoso, né, por tratar o problema da pandemia da maneira como ele trata. É um crime contra o Brasil. Só um ambiente reacionário, uma esquerda muito defensiva, permite que uma pessoa como essa continue governando o país nessas condições. Agora, nós assinalamos também, desde o começo, que as medidas tomadas pelos governadores eram medidas puramente políticas. Elas não constituíam um verdadeiro plano de combate contra a pandemia. Que, no final das contas, esses governadores, a divergência deles com o Bolsonaro era uma divergência superficial. Eles iriam esperar um determinado período, iriam, digamos assim, ver se dá a sorte da pandemia andar para trás, porque só pela sorte, só por um milagre, né, isso daí aconteceria, e aí eles abririam. Né? Nós destacamos inúmeras vezes, os governadores só têm o problema do isolamento social. Como você vai combater uma pandemia que está escalando num país com as condições que tem o Brasil, que são péssimas para a saúde pública, simplesmente com isolamento social, e ainda mais um isolamento social parcial, né? Porque o isolamento social nós sabemos que nunca foi total. No melhor dos casos, em São Paulo, ele chegou a 40%, 45%. Bom, aí contar com a sorte não deu em nada, né? A coisa continua escalando. A medida política se esgotou, que era a única medida que eles tinham, era o isolamento.
Os capitalistas estão pressionando todos os governos, que também não precisam de muita pressão, porque eles são governos dos capitalistas, para procederem à abertura e jogar o Brasil numa situação que é assim, seja o que Deus quiser. Se passar de 100 mil para 200 mil, para 300 mil mortos, paciência, nós não temos condição de fazer nada diferente. O problema central, segundo eu vejo, é o seguinte: para você para combater a pandemia, de fato, coisa que não foi feito, né, agora está claro que ninguém estava combatendo nada, né? Chegaram a elogiar o Dória, a equipe do Dória de saúde e tal, que eles, na verdade, não fizeram nada, deixaram aí a coisa se alastrar. Você precisaria ter um grande investimento de dinheiro. Você precisaria ter, por exemplo, aí pessoas que fossem nos bairros, bater de casa em casa, ver qual é a situação, separar os doentes das pessoas que estão sadias. Você precisaria ter um grande investimento em testes para poder organizar, né, de uma maneira eficiente a contenção do vírus. Você precisaria ter hospitais, precisaria ter lugares para fazer o confinamento das pessoas doentes, separá-las do grosso da população e assim por diante, né? Ninguém está. O que a experiência com a pandemia mostrou é que ninguém está disposto a fazer isso daí. De nada. Os trabalhadores, desde o primeiro momento, foram mandados trabalhar, né? Uma parte da classe média ficou em casa, e isso é tudo que o poder público brasileiro fez em relação à pandemia. Até hoje não tem teste suficiente, não tem um processo de testagem, não tem nada de nada de nada. Né? Então, isso aí mostrou a completa degringolada do poder público brasileiro de norte a sul do país, em todos os lugares, né? Porque também ninguém protestou, alguém poderia falar, isso aqui não vai dar certo e tal. Bom, e agora eles decidiram reabrir toda a atividade econômica no momento em que nós estamos chegando nos 100 mil mortos. Quer dizer, é uma coisa... eu imagino que uma pessoa que veja de fora a situação no Brasil, olha e fala assim, esse pessoal aí, esses brasileiros, esses são os malucos, né? Porque é uma coisa que não faz sentido nenhum na cabeça de ninguém. Agora, eu sou obrigado a aplaudir a capacidade de manipulação política dos direitistas que estão nos governos. Porque eles conseguiram arrastar a parte da classe média, que realmente acreditou que eles estavam no combate ao vírus e tudo mais. A gente não pode subestimar o adversário, não, viu? Porque enganar as pessoas nesse caso aqui com o cara é um mágico de circo. Porque ele enganou, ele fez milagre sem nada, ele não tinha nada na mão, né? Ele só falou, fez um gesto lá e pronto. Foi tipo, depois da votação do Fundeb, né, ele dizer que é a favor da educação, que sempre defendeu o fundo para as escolas públicas e que a bancada dele votou a favor, porque o PT, quando estava no poder, não fez nada, uma coisa assim, inacreditável a distorção da fala dele, né, da narrativa, e aí, e com certeza tem alguém que acredita nisso, então é mais ou menos nessa linha, né? Acreditar que eles estão combatendo o vírus e que estão preocupados com a economia, não com a economia dos grandes empresários, né? A parte da população acreditar que eles estão preocupados com os trabalhadores. Isso é surreal, né? Eu concordo plenamente com o Anderson Fernando, que ele diz aqui que o Bolsonaro polarizou a quarentena. O vai trabalhar, rachou, fica em casa. Isso dá para se ver, né, o efeito prático na sociedade, né? Há mudanças de comportamentos, a gente fala com muita gente, e principalmente nas periferias, há uma mudança de interpretação sobre a gravidade da crise, depois que o Bolsonaro começa, e isso foi logo no início, né? Depois que ele começa a dizer que não é muito grave, que tem que sair para trabalhar, que as pessoas vão morrer mais de fome do que de vírus, enfim. Então, realmente houve um racha, né? E o Eric Menezes pergunta aí o que daria realmente para os governadores fazerem, porque só o isolamento social, de fato,
não seria suficiente. É um conjunto de coisas, né, Rui? Além do isolamento para se evitar a disseminação do vírus, medidas para tratar as pessoas que estão doentes, é um combo, né? Além das medidas econômicas, né? Bom, eu concordo com o companheiro que falou que o vai trabalhar rachou o fica em casa. Era inevitável. Porque o outro era um blefe. Né? O fica em casa era um blefe. E, finalmente, num certo sentido, aí era um blefe, você diz, porque valia só para a classe média que podia trabalhar em casa, né? E não podia ser mantido também. Era uma promessa vazia. Falar assim, não vamos ficar em casa. Mas ele sabia que logo, logo, todo mundo teria que sair para a rua. Tá? Então, quer dizer, era simplesmente uma jogada política. Agora, é muito importante isso que foi perguntado do que fazer, né? Porque eu acho que o Brasil, a população brasileira, por uma experiência que eles têm com essa própria vida ultra precária que o brasileiro tem, não tem noção daquilo que poderia ser feito. Veja bem, quando o vírus explodiu na China, os chineses, eles em uma única cidade, eles testaram 12 milhões de pessoas. Para você fazer isso, primeiro você tem que ter o teste, lógico, né? Que no Brasil não tem teste para a população. Nunca chegou em número suficiente para fazer uma diferença. Algumas pessoas conseguem testar e tudo mais. Segundo, você precisa ter uma organização estatal que permita você chegar à população. Porque para testar 12 milhões de pessoas numa cidade, você tem que ir no bairro, na casa, bater na casa. Então você precisa ter um agente público que esteja lá, etc. e tal. No Brasil isso não existe. Não existe nada. A população brasileira, ela vive como era na época da senzala, na época da escravidão. Amontoada num lugar, né? E se o pessoal ficar muito brabo, vem a repressão através da polícia militar. Essa é a vida da população. Isso daí afeta, inclusive, a classe média, lógico. Né? No caso da classe média, conseguiram controlar mais ou menos o vírus com o isolamento social devido às condições da classe média. Mas no caso da população em geral, isso não é possível. Quer dizer, você precisaria ter aí centenas de milhares de agentes públicos atuando na organização ali onde a população vive, no bairro. Então, vai na casa, testa o pessoal, vê quem está doente, separa o pessoal que está doente. Bom, isso sem falar de tomar medidas nas empresas e tal, impedir as pessoas doentes de trabalhar, essa coisa toda. Quer dizer, não havia absolutamente nada, não havia e não é. Uma coisa que a população brasileira, nós brasileiros, precisaríamos tomar consciência é que isso aqui é um país sem organização nenhuma. A única participação que o Estado tem na vida da população em época eleitoral, eles vão lá encher o saco da população para votar em algum vagabundo. E repressão. Fora isso daí, não tem. O número de postos de saúde é ridículo. O número de agentes de saúde na população é ridículo. Veja, a coisa veio toda à tona com o negócio dos mais médicos, né? Com os médicos cubanos, mostrou que a deficiência de atendimento médico da população, não para uma epidemia virulentíssima como essa, mas para coisas corriqueiras, é inexistente. O Estado Nacional é uma máquina de alimentar os capitalistas. Ele tira dinheiro da população para alimentar os capitalistas. E o pouco que ele dá para a população, como é o caso, por exemplo, da aposentadoria, eles vão destruindo aos poucos para não sobrar mais nada. Sobrar nada. Eu acho que a pandemia revelou esse tipo de organização social ultra precária que tem no Brasil. E o poder público não faz nada. Porque se vamos supor que nós, PCO, nós estivéssemos no governo do Estado de São Paulo quando acontece a pandemia. A gente montaria uma operação de guerra. Não é? As pessoas estariam nas ruas todos os dias, vendo nas empresas, vendo a situação das empresas para controlar o vírus. Aqui não vai acontecer nada, não tem nada,
E aí a coisa vai até que alguém descubra a cura desse vírus aí, porque se não descobrir a cura, o número de brasileiros que vai morrer é uma coisa gigantesca. Veja que o pessoal não falava isso, nós estamos já nos aproximando das 100 mil pessoas. É um morticínio inacreditável. Sim, e praticamente certo que isso vai acontecer, né? A gente está em 88 mil. Acontecer numa velocidade nada lenta, né? A gente está num gráfico assim de uma ascendência muito rápida. Realmente o Brasil conseguiu a proeza, né? Aqui falando ironicamente, de ser um dos piores casos ao lado dos Estados Unidos, de velocidade na contaminação e mortes, e aliado ali à falta de cuidados, à falta de decisões políticas inteligentes para tentar conter. E óbvio que a ação de uma gera a outra, né? Ô Rui, como é que fica o cenário das eleições em meio a quase 100 mil mortos na pandemia? Você é a favor de adiar as eleições ou até sei lá, tem cientista, por exemplo, Nicoleles, dizendo assim, não tem como fazer esse ano, não adianta adiar 2 semanas. Como é que você vê isso? Porque não dá para falar só com cientistas, né? Eles vão dizer que realmente não tem condições e que é melhor não ter eleição. Só que tem muito interesse aí que não é só de proteger as pessoas, né? Vai vir interesse de todos os tipos. Então, como é que você vê isso? É muito complexo, né? Acho que é bem difícil debater uma solução que seja consensual e que também seja razoável para todos, né? Bom, se as eleições acontecerem agora, no prazo que foi estipulado, né, com o adiamento de 2 meses, essas serão as eleições mais antidemocráticas que o Brasil já teve até hoje, até mesmo comparando com a ditadura militar. Porque não vai ter campanha eleitoral. Né? Isso daí é uma coisa absolutamente óbvia. Seria necessário discutir esse problema. Né? Porque no Brasil, o Brasil não é assim que você vai lá votar. A precariedade da comunicação é muito grande, tudo é muito complexo aqui. O absenteísmo vai ser muito grande, isso vai favorecer, logicamente, a direita. Né? A esquerda não vai conseguir fazer campanha, porque fazer campanha nessas condições é uma coisa muito complicada, muito cara, dispendiosa e complicada de organizar. Então, eu acho que é um grande problema mesmo. E me parece assim, uma coisa que eu acho importante ao discutir o cenário eleitoral é a confusão mental da esquerda brasileira, né? Eles estão na maior discussão aí de quem seriam os melhores candidatos quando eles vão levar uma traulitada, como se diz aí, violentíssima na eleição da direita. Vai ser uma coisa... Todo mundo já prevê isso daí, né? A esquerda não tem muito dinheiro, não tem recursos, está isolada, não há mobilização popular, as condições são péssimas e tal. Aí fica esse debate, que na minha opinião é um debate bizantino, sobre quem seria o melhor candidato, como é o caso do que está acontecendo em São Paulo, onde uma parte do PT faz campanha para votar no Boulos como se ele fosse ganhar a eleição e tudo mais. Né? Como se a gente tivesse aqui... O pessoal acho que perdeu o juízo. Né? O pessoal fala como se a esquerda tivesse aí para disputar seriamente as eleições. Há previsões aí de líderes da esquerda que sabem melhor do que eu quais são as possibilidades eleitorais da esquerda, que falou que a esquerda pode não ganhar a eleição em nenhuma capital do país. A esquerda toda, não é o PT. Esquerda toda. Então, veja só a situação que nós estamos vivendo. E aí o pessoal fica no negócio, lança candidato, quem que é o melhor candidato e tal, quando eles deveriam estar prestando atenção em outras coisas, né? Tem vários superchats aqui e eu vou ler. Vou fazer uma leitura dos últimos que chegaram e aí eu passo para você fazer uma fala final e um comentário do que você pescar aqui das mensagens.
A Mirella Couto tinha perguntado, Rui, você acha que o PCO não vai sofrer uma intervenção oficial ou extraoficial no seu site de internet diante do papel esclarecedor que vocês ocupam e dos ataques que vem sofrendo ultimamente? Lúcio de Oliveira faz um elogio aqui ao programa, obrigada, Lúcio. Laliane está falando aqui sobre o Vietnã, que eu coloquei na tela. Maia Silva, qual a política do PCO quanto à volta às aulas presenciais? A Silvana Caviccioli está dizendo que está viajando na Kombi do PCO. Espera aí, que acho que tinha mais pergunta aqui. O Lucas Guimarães está falando do Boulos. A ação do Boulos contra as mobilizações antifascistas foi bem sucedida? É possível ampliar as mobilizações no curto prazo? E Francisco Muniz, Rui, porque as direções da esquerda não ajudam nas mobilizações de rua pelo fora Bolsonaro, delírio eleitoral? O Corisco Iscariotes tinha perguntado sobre o Rômulus Maia, por que ele semeia intriga e calúnia com 247, assim como faz com o PCO? Acho que porque ele quer espaço, né, para o site dele. A estratégia dele é dizer que tem bomba e que todo mundo está escondendo as informações que ele tem, mas no fim não tem, trabalha com teorias da conspiração, com distorções, com fake news mesmo. É uma estratégia dele de tentar espaço em sites maiores, minha visão. Rui, então passo para você fazer um comentário num compilado aí dos últimos superchats que chegaram. Pessoal, me desculpa se eu não comento tudo, porque nem vai dar tempo. Primeiro, sobre uma questão muito importante, a volta às aulas. Nós, né, particularmente a juventude do PCO, está fazendo uma campanha para que os estudantes entrem em greve contra o EAD e contra a volta às aulas. É um crime isso daí. Né? Seria necessário... Aí está uma oportunidade extraordinária para a união de todos e a união universal para impedir a volta às aulas. Né? O pessoal fala muito de união, estão falando das eleições. Agora, por que não preservar a vida da juventude brasileira aí que vai sofrer com a volta às aulas? Então fica aqui um chamado. Unamo-nos em torno de impedir a volta às aulas e acabar com esse negócio do EAD, porque isso aí é uma farsa. A maior parte da população pobre não consegue acompanhar. Sobre o problema das mobilizações, sim, o pessoal está aí numa vertigem eleitoral, né? Não é simplesmente loucura, é que a eleição tem a ver com o ganha-pão aí de um monte de gente. Se transformou num grande negócio social, são milhares e milhares e milhares de pessoas que recebem altos salários aí por causa das eleições, né? Isso daí já é um fator, né, profundamente antidemocrático da eleição. Por isso o pessoal não quer sair à rua, o pessoal quer discutir a eleição. Não é que eles vão falar que é preciso derrotar a direita, mas na verdade eles querem eleger aí um punhadinho de vereadores, porque isso daí é um emprego, né? Bom, da questão do Boulos, né, que a gente não falou muito aqui, teve toda uma polêmica essa semana, ele deu entrevista no 247, no DCM, e criticou o PCO, né? Eu só queria esclarecer o seguinte, o problema do Boulos, ele está assumindo essa dimensão por causa da eleição, logicamente, né? Os interessados na eleição, que são pessoas aí que estão de olho na eleição de vereadores, porque até o momento, até que surja algum fato novo, a esquerda não vai para lugar nenhum na eleição, né? Então, por exemplo, a questão do Boulos não é como a questão do Haddad, onde alguém poderia ter a ilusão de que o Haddad ia ganhar a eleição, embora estivesse claro que não ia, mas dava aquela ilusão, principalmente diante dos erros cometidos pelo PT. Esse debate do Boulos, ele é um debate que tem interesse relacionado com o problema da frente ampla, né? Não há nenhuma novidade. O pessoal está fazendo um contorcionismo enorme para tentar provar que o que nós estamos falando é falso, quando todo mundo sabe. O Boulos foi uma pessoa que na época do golpe, ele se juntou aí, né, na política da campanha contra o governo do PT. Vamos entender bem uma coisa. Não é que a gente acha que ele tem obrigação de defender nenhum governo.
mas a pessoa tem a obrigação de se colocar contra o golpe de Estado. Ele, na verdade, jogou água no moinho do golpe de Estado. Mas você está se referindo às mobilizações que na época foram contra a Copa, etc., né? E que era o governo da Dilma. Mas naquela época não tinha o impeachment de fato, né? Era uma mobilização que sim, era contra a realização da Copa do Mundo por moradias, né? Porque foi até pelo MTST, porque foi muita gente de movimento social que acabou sendo despejado e que estava protestando contra a Copa, mas não que visualizasse que aquilo culminaria no impeachment, né? Você vê isso como coisas no mesmo pacote? Porque depois ele não foi favorável ao impeachment, a bancada do PSOL não votou a favor do impeachment. Não, aqui tem duas confusões. Primeiro que a campanha contra a Copa foi uma campanha da direita, preparando as eleições, né, e preparando o golpe de Estado. Já naquela época havia discussão do golpe de Estado. Nós levantamos que estava em marcha um golpe de Estado contra Dilma. E nós falamos, a campanha não vai ter Copa é uma campanha golpista, porque ela não faz sentido. Não faz sentido você levantar uma campanha não vai ter Copa. Para defender o trabalhador, você pode defender o trabalhador, você não precisaria tentar inviabilizar a Copa, que também eles não iam conseguir, mas enfim, foi para desmoralizar a Copa. O trabalhador foi despejado por causa da obra de um estádio, vai lá e luta pelo direito daquele trabalhador. Por que você tem que levantar que não vai ter Copa? O não vai ter Copa era uma campanha puramente golpista, sem objetivo social absolutamente nenhum. Nós, por exemplo, nós fomos favoráveis a combater todas as pessoas pela situação de todas as pessoas que foram desalojadas, etc. e tal. O que nós condenamos foi a campanha do não vai ter Copa. A luta pelos desalojados foi colocada em segundo plano. O que foi colocado em primeiro plano foi a campanha do não vai ter Copa, que era impulsionada, inclusive, pela Folha de São Paulo, onde o Boulos escrevia. Era muito claro, não há como... Eu vi que o Boulos, em alguma das entrevistas que ele deu, ele falou, não, a gente estava defendendo o trabalhador. Mentira. Né? Para defender o trabalhador, você não precisa falar que não vai ter Copa. Você defende o trabalhador. Não, por exemplo, palavra de ordem, não ao despejo das famílias do bairro tal. Faz o estádio da Copa para lá, faz o alojamento da Copa para lá. Ou então, vai desalojar o pessoal, ressarcimento integral dos valores. Você luta por isso, mas não porque não vai haver Copa. O não vai haver Copa era uma campanha política golpista, muito claramente golpista. Por quê? Porque com a Copa, o prestígio da Copa e a vitória do Brasil na Copa, que era uma possibilidade, isso daí arrasava na eleição. Então a burguesia jogou todo o peso para isso. Basta olhar os jornais da época. Lógico que ninguém, né, vai falar abertamente isso. Eu estou contra a Copa porque eu quero derrubar a Dilma. Eles falavam que a Copa é isso, que a Copa é aquilo, que a Copa é aquele outro. Metiam um pau na Copa de tudo quanto era lado. Pode pegar a imprensa da época. Isso foi no momento da Copa. Foi uma campanha golpista. Né? Num debate mais extenso, é fácil de demonstrar isso daí e tudo mais. Depois, quando já começou a se colocar o problema do impeachment, quer dizer, depois que a Dilma ganhou a eleição, o Boulos, ele interveio no movimento que foi criado pela CUT, no qual nós participávamos, que era contra o golpe, com a palavra de ordem de não ao ajuste fiscal. Quer dizer, enquanto a gente defendia o governo PT contra o golpe, que era inevitável, que já estava em marcha, ele atacava o governo do PT porque o governo do PT estava fazendo um ajuste fiscal. Num dos programas que eu faço de análise política no sábado, eu falei, o pessoal está falando em ajuste fiscal, a hora que a Dilma for derrubada e subir um outro governo, o ajuste fiscal da Dilma vai parecer um piquenique, vai parecer uma brincadeira de criança. Bom, a gente viu. A hora que o Temer entrou, o ajuste fiscal dele era tão absurdo que ninguém conseguia nem acreditar que o cara estava fazendo aquilo. Congelou verbas por 20 anos, uma coisa totalmente louca. Nós falamos, essa campanha contra o ajuste fiscal é uma campanha golpista também. O Boulos, ele criou uma segunda frente de luta, ele não quis se unificar. Agora todo mundo é unitário. Ele não quis se unificar na Frente Brasil Popular para lutar
contra a derrubada da Dilma. Ele formou uma outra frente e ele chamava atos públicos para dividir o movimento. Por quê? Porque ele, na verdade, queria atacar o governo do PT em meio ao golpe. Então, quer dizer, não, é um mito. Naquela época, eu mencionei isso daí num programa que eu fiz recentemente. Alguns companheiros me falaram o seguinte, mais ou menos naquela época, né? Bom, agora está absolutamente claro que o PCO é o partido que luta contra o golpe e tal, que mais lutou e tudo mais. Aí eu falei, não seja ingênuo. Mais para frente, o pessoal vai falar que lutou contra o golpe, os que não lutaram contra o golpe, e vão falar que o PCO não lutou contra o golpe. Exatamente o que o Boulos falou. Segundo o Boulos, ele lutou contra o golpe e a gente não lutou contra o golpe. É muita cara de pau. Bom, não vou nem falar do PSOL, né? Do PSOL, o pessoal apoiou a Lava Jato. Teve importantes líderes do PSOL que aplaudiram a prisão do Lula. Nós não ficamos falando isso aí o tempo todo, mas veja bem, nós vamos agora reescrever a história do país para agradar o Boulos? Quem é o Boulos? Eu não reescreveria a história do país nem para agradar o Karl Marx se ele ressuscitasse e viesse aqui. Agora, que dirá do Boulos, que não é nada, não é ninguém? E tudo isso por causa de uma eleição. Não é que o Boulos está sendo atacado, é porque ele está numa luta feroz em defesa do trabalhador. Muito pelo contrário, ele está junto com esses ladrões aí, esses criminosos da Frente Ampla. Aí todo mundo começa a defender o Boulos. Não, o que aconteceu, aconteceu. Né? E se o Boulos, se o pessoal insistir em transformar totalmente os acontecimentos, nós vamos aumentar nossa propaganda até mostrar, por A mais B, detalhe por detalhe, o que realmente aconteceu. O pessoal está comprando gato por lebre. Bom, para concluir, a gente tem que falar o seguinte, né? Veja-se o carinho com que a imprensa golpista trata o Boulos, né? A Veja já falou que ele é uma nova estrela nacional. Veja falou isso daí, meu. Quem conhece alguma coisa de política tem que correr léguas do Boulos, porque está comprando gato por lebre. Beleza, Rui, eu vou encerrar aqui com o comentário da Laline Casais, que diz, pergunta, Rui, a Dilma foi avisada pelo Putin que havia um golpe sendo tramado contra o governo do PT no Brasil, entretanto ela nada fez e negou a ação dos Estados Unidos no golpe de 2016. Por quê? Mas a gente vai ter que passar para um outro dia, hoje não vai dar mais tempo, preciso encerrar aqui. Luiz Alberto diz, Rui, Jones Manuel vem fazendo semi-autocrítica eu nunca tinha ouvido, por ter ido à rua contra o ajuste fiscal e negado o perigo do golpe. É do PCB, se diz marxista, que tal? Bom, vou passar para você se despedir, se você quiser fazer um breve comentário sobre esse último superchat, mas sobre a questão do golpe de 2016, realmente não tenho tempo aqui para estender o debate. Quem sabe a gente faça o debate numa outra oportunidade. Isso ainda muita água vai correr por debaixo da ponte. Sim. Obrigada, Rui. Até terça que vem, com mais notícias aí ao longo da semana. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui também, gente. Um abraço.